Quantos estão felizes nessa tarde? Eu sou da mesma opinião que o pastor Luciano. A gente não tem como provar que Jesus nasceu nesse dia, mas se convencionou pela cultura da gente comemorar o Natal como o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. E a pergunta que eu tenho para você é: você já deu os parabéns para o aniversariante hoje? Eu sei que todo mundo aqui ganhou presente, né? Pelo menos a maioria, né? Mas você lembrou de dar os parabéns para o aniversariante? Porque Jesus é a pessoa principal nesse dia, né? E às vezes a gente acaba esquecendo de fazer isso. Então, esse dia serve para isso, para que a gente se lembre daquilo que Jesus fez por nós. E nesta tarde eu gostaria de levá-los a entender algumas coisas que Deus tratou comigo ao longo dos anos. E eu queria começar fazendo isso te perguntando: quem aqui já ganhou um presente que marcou a sua vida? Quem já ganhou? Um presentaço, assim, aquele presente que deixou você assim sem acreditar, tipo, uau, né? Que presente foi esse, né? Eu já tive o prazer de ganhar um carro e eu sei bem do que eu estou falando, né? Você fica assim, tipo, me belisca para ver se foi verdade, né? E eu sei que todos nós, ao longo da vida, acaba tendo essa experiência de uma forma ou de outra, né? Mas nessa tarde eu quero provar para você, né, que esse presente, ele não significa nada perto do maior presente de todos que nós recebemos, da pessoa de Jesus. Esse é o título da minha palavra de hoje, o maior presente de todos, e eu espero que você possa chegar à mesma conclusão que eu cheguei. Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, lá em Mateus 1. Vamos começar pelas primeiras coisas, né? Nós vamos ler ali do 18 ao 20. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em um sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Você pode fechar os seus olhos, por favor? Pai, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de ouvir a sua palavra. Peço que o teu Espírito Santo tenha liberdade no meio de nós, e que a revelação do maior presente que Jesus nos deu se faça hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Repete comigo esse finalzinho ali: porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Isso aí. Agora, aos homens principalmente, pensa você no lugar de José. Como é que você ia estar se sentindo? Qual seria o teu sentimento? Alguns talvez nem um anjo ia convencer, né? Tipo, a conversa está bem forte essa conversa. Jesus já nasce num contexto complicado, querido. Porque já começa pela concepção dele, que era algo impensável para aquela época. A gente ainda não consegue avaliar a situação de José, porque nós vivemos num mundo muito livre. Mas naquela época isso era um absurdo. Era algo digno de apedrejamento. Era algo terrível que tinha acontecido para José. A mulher que ele escolheu antes de ser dele tinha sido de outro. Como assim? Mas José toma uma decisão, e essa foi uma decisão muito importante, porque nós cantamos aqui hoje, né? Que fomos feitos filhos de Deus, aleluia. Todo mundo gosta de dizer isso, mas nós somos filhos de Deus por adoção. E não é pela adoção de Jesus Cristo, é pela adoção
de Deus Pai, não é? Mas Jesus só podia ser da linhagem de Davi se José mantivesse a sua palavra e o adotasse, porque ele não era filho de José. Então ele vem, já começa a sua concepção, já começa sendo um filho adotado numa circunstância que não tinha como explicar muito bem. Aí, quando chega os dias dele nascer, eles têm que sair da sua cidade, eles têm que viajar a contragosto, e ele resolve, no meio da viagem, aparecer. Ele resolve nascer. E aí, ao invés, eu fui numa outra igreja esses dias e aí eu perguntei, quis fazer uma graça, perguntei assim, quantas pessoas aqui não nasceram em hospital? E acredita que teve gente que levantou a mão, que não nasceu em hospital. Eu falei, que chato, estragou minha palavra. Então não vou perguntar aqui hoje, que deve ter gente aí também, que não nasceu em hospital. Isso era mais comum antigamente, mas nos dias de hoje, é ruim, é um pensamento que você fica assim, mas como assim não nasceu no hospital? É estranho. A gente fica aí, vira até notícia de jornal, quando uma criança nasce em casa ou nasce no carro. Não é algo, para nós já não é mais algo natural. Mas naquela época existiam as parteiras, tinha todo um processo do nascimento que foi abortado ali. Porque naquele lugar onde ele estava não tinha como ser daquela forma. Então, pensa, hoje, nos dias de hoje, a gente diria assim, pensa no vucu-vucu que estava a vida dos pais de Jesus quando ele nasceu. Não era algo muito agradável. Amém? Ninguém concordou, então a história é só minha. Eu fico de ruim na história, que ninguém quer falar, É difícil a gente admitir, porque o costume natural do ser humano é romancear. Nós romanceamos a história de Jesus, nós romanceamos as coisas que lemos na Bíblia para elas ficarem mais aceitáveis. Mas a realidade não funciona assim. E aí hoje eu quero fazer um paralelo com as nossas vidas em cima da história de Jesus. Eu vou usar aqui a minha vida, mas eu quero te fazer um desafio. Até porque se eu falar da sua vida, você não vai ficar muito contente. Então eu vou falar da minha vida, mas você aí no seu lugar vai fazer o seu paralelo com a sua história, com a sua vida. Amém? Glória a Deus. Jesus teve que passar por todos os processos humanos. Jesus teve que cumprir tudo que era colocado pela cultura dele na época. Então Jesus nasceu, foi circuncidado, foi apresentado no templo, estudou ali o Pentateuco, Até uma certa idade ele tinha que ter grande parte ali do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, decorado. Era normal para aquela realidade deles isso. E Jesus cumpriu todas essas coisas. Lá em Lucas 2, nos versículos 39 e 40, ele diz assim, cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Fala para o irmão aí do seu lado, você ouviu? A graça de Deus estava sobre ele. Com vontade, irmão, vai, cutuca aí. Eu sei que é tarde de Natal, você comeu bastante no almoço, Então, ele era uma criança normal, ele teve que crescer, ele teve que aprender, e ele foi se enchendo de sabedoria. Ele já não nasceu com isso. O que isso me diz? Isso me diz que ele era como nós. Ele tinha à disposição dele as mesmas ferramentas de uma pessoa normal. Para os tempos dele, claro. Nos tempos de hoje, a gente ficaria escandalizado com a vida de Jesus. Mas lá nos tempos dele, ele foi acompanhado pelos pais para que ele tivesse um depósito natural das coisas. E é aqui que eu quero fazer
um paralelo com a nossa história. Porque, de certa forma, todos nós nos convertemos em algum momento das nossas vidas. Mesmo aqueles que nasceram num lar cristão, ou talvez até filho de pastores, também teve um momento da vida em que a chave virou e que ele realmente se encontrou como um cristão, que ele realmente teve um encontro genuíno com Jesus Cristo, né? Alguns sabem exatamente o momento que foi, alguns que têm uma história linda como a minha, né, anterior à conversão, não tem como não saber como a chave virou. Mas outros, talvez, nem se eu perguntar, nem sabem que dia que foi esse que você teve esse encontro com Jesus, né? Alguns, como o pastor Luciano, com 2 anos e meio de idade, né? Outros, como eu, com 30, e outros, talvez, aí com 60, 70, 80 anos. Já vi várias histórias de pessoas de 90 e poucos anos se converterem. Então, todos nós, em algum momento, temos esta virada, e esta virada vai ser o nosso ponto de partida. Porque aqui nós começamos uma nova vida. No meu caso, eu me encontrei com 30 anos de idade, vindo de uma vida pregressa, de drogas, prostituição e tudo mais, afundado no pecado, cheio de problemas. Então eu venho a Jesus em busca de um milagre. Eu venho a Jesus porque eu precisava de algo. Segundo o pastor Luciano também, né, ninguém é inocente. Ninguém vem a Jesus sem precisar de alguma coisa. Pelo menos a salvação essa pessoa está buscando. Mas talvez outras pessoas tomaram essa decisão dentro de um contexto já de ser filho, de morar numa casa onde os pais já cumpriam ali os princípios de Deus, mas lá em algum momento ele entende que, opa, agora é pessoal, agora não é mais porque o meu pai ou a minha mãe está me pedindo, agora é porque eu tive esse encontro. Então nós começamos a ser cuidados por outras pessoas. Nós aprendemos a respeito das coisas de Deus com outras pessoas. Isso é verdade em praticamente 100% das histórias. Se é o caso do que nasceu no lar cristão, tem os pais ali mostrando. Eu tinha os irmãos da igreja, né, que tiveram que pegar um barbado de 30 anos e ensinar tudo de novo. Como se vestir, como falar, como se comportar, né, como estar presente na presença de outras pessoas na igreja. Eu tive que aprender tudo de novo, eu fui conduzido novamente. Assim como Jesus, eu tive que ir crescendo em conhecimento. E não dava para... Uma coisa que a gente faz às vezes, e isso aqui é um bom alerta, é que muitas vezes as pessoas vêm a Jesus e aí, pá, ao invés de virar a chave na pessoa, vira na gente. A gente já quer que amanhã aquele cara esteja respondendo a palavra de Deus como nós respondemos. E não é assim que funciona. Existe um processo. Aquela pessoa vai passar por um processo. Algumas coisas vão entrar nela através do Espírito Santo, outras coisas vão ter que ser trabalhadas, outras coisas ela vai ter que quebrar a cara para aprender. É o natural da nossa vida com Cristo. A gente vem aprendendo, crescendo em sabedoria, crescendo em discernimento. E aqui fica a dica para aqueles que estão conduzindo pessoas a Jesus. Tenha paciência, tenha amor, sabe? Tenha longanimidade. Não saiu a palavra certa, mas deu para entender. Sabe, insista. Não desista nos primeiros percalços. Tem gente que vai aparecer crente no outro dia, depois de ter o encontro com Jesus. Tem gente que vai levar anos. Isso vai de pessoa para pessoa, é intransferível. Eu não estou aqui dando, né, você que está aí, que começou agora, não usa isso de desculpa não. Que a gente sabe também quando o cara está sendo malandro. Não é mesmo, irmão? Mas, de uma maneira geral, hoje de manhã eu falei, procure não usar evangeliquez com essas pessoas.
Porque as pessoas vêm para a igreja e elas começam a ouvir um monte de termo que elas não entendem. Isso faz com que o processo dela demore mais ainda. Seja simples, seja direto. Use as palavras corretas. Às vezes eu demorei para entender por que as pessoas levantavam a mão na igreja, irmão. Eu fui entender, meses depois, porque eu tinha vergonha de perguntar e ninguém me disse. Então todo mundo levantava a mão, levantava também, está tudo bem, levantamos junto. Até que um dia alguém perguntou para mim: você sabe por que você levanta a mão? Eu falei: então, é alguma coisa que a gente faz para Deus, né? Mas eu não entendia. Jesus cumpriu todos os passos de uma pessoa normal, inclusive se batizar. Eu acho que é uma luta, é tão estranho, eu consigo fazer um paralelo entre batismo e casamento. Tem gente que cai para dentro da união estável, está vivendo lá amaziado, e tem medo de ir lá fazer um papel no cartório, para poder dizer: sou casado. Simples assim, não dá para entender isso. O cara já é casado, já vive ali há anos com a pessoa dentro da mesma casa, já tem todos os direitos legais conquistados, mas ele não quer fazer o tal do papel. O que assusta ele é o papel. O batismo é a mesma coisa. O cara se converte, muitas vezes fica protelando o batismo, porque acha que não é digno de se batizar, quando é justamente ao contrário. Ele tem que se batizar para se santificar. É um processo. Lucas 3, 21 e 22 diz assim: aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Esse é um momento histórico, é um momento que todo cristão deveria conhecer, porque é o momento que Jesus começa a fazer o esboço daquilo que ele veio para fazer. Então, a primeira pessoa a receber o Espírito Santo após o nascimento de Jesus, quem é? Jesus. Porque existia um processo a ser cumprido, porque ele deixa um trilho. Ele vem, cumpre tudo que ele precisava cumprir como uma criança, como um adolescente, como um jovem judeu. Então ele vem, se batiza e vem sobre ele o Espírito Santo, o reconhecimento do Senhor, de quem ele era. Eu não sei você, mas eu me lembro claramente sobre o dia do meu batismo. Eu acho que a maioria que, se eu perguntar, teve uma experiência ou tem as memórias do dia do seu batismo. Para mim foi muito impactante o dia do meu batismo, porque nós estávamos num lugar com uma piscina, e aí eu tinha vindo daquela vida pregressa, e todo mundo na igreja conhecia minha vida. O duro do cara que é chamado para dar o testemunho de vida, irmão, é isso. Todo mundo sabe da sua vida, tudo. Tem gente que sabe coisa da minha vida que nem eu sei. Eu lembro que quando eu dava o testemunho no retiro de integração, fiquei por muitos anos dando testemunho no retiro de integração, e aí sempre tinha um irmão que estava lá trabalhando, que ele chegava para mim e ele falava: mas dessa vez você não contou aquilo. Aquilo é legal, aquilo você tem que pôr. E a igreja estava ali também, tão ansiosa como eu por aquele dia do batismo. Hoje pela manhã tinha algumas pessoas aqui que eram da igreja onde eu me converti, e eu estava que não me aguentava, né? E eu me lembro que quando ele me levou às águas, que ele me afundou na água, aquilo acendeu, parecia assim que eram chamas de fogo, aquilo ficou muito claro, e eu saí dali, e quando eu levantei, eu já comecei a chorar, e já comecei a contar, que eu tinha visto uma luz muito forte, que eu achava que era Jesus, que eu não sabia o que era, e eu sei que as pessoas estavam me ouvindo, mas elas olhavam assim para mim, tipo: pode deixar, eu sei que você viu. Mas não por maldade, mas porque elas achavam que eu estava tão ansioso que eu tive algum tipo de crise ali naquela hora, né? Porque eu queria muito aquele momento do batismo. Nós tivemos aqui no último batismo também, né, uma família que emocionou a gente ali, a emoção deles de serem batizados juntos, e isso faz parte
da nossa vida. E aí a gente foi para uma tenda, tinha um irmão lá com um batuque, e aí foi um tal de Jacó, segurou o anjo o dia inteiro batendo naquele pandeiro, né, e veio a comida, e a gente se divertiu. E esse irmão, ele não estava lá na piscina, porque ele estava cuidando das coisas do almoço lá, quando eu me batizei. Aí no final de tudo, ele falou: cara, esqueci de te falar uma coisa, o irmão Carlão, que Deus o tenha, já está na glória. Ele falou: esqueci de te falar uma coisa, eu estava daqui olhando você sendo batizado lá, e quando o pastor abaixou você na água, eu vi como se um círculo de fogo rodeasse você. Eu falei: uau! Podia estar lá para contar para quem estava duvidando de mim, né? Mas já valeu ali a confirmação. Acho que Deus faz essas coisas para a gente não ficar se achando, mas foi uma experiência que marcou a minha vida. Foi uma experiência que eu tive que realmente mudou, virou uma chave dentro de mim. Mas, queridos, a gente sai dessas experiências, desses momentos, dá a impressão que nunca mais nós vamos ter problema algum, não é? Quem já saiu de experiências com Deus assim, achando: agora que eu botei essa armadura aí, estou com o capacete, estou aqui, estou com tudo, agora não vou errar mais. Aí vem a tal da tentação. Pensa numa palavrinha que atrapalha o cristão. É a tentação, né, irmã? Não é fácil, né? Ela vem. Uma das coisas que a gente mais ouve nas casas de recuperação é que eles chegam para a gente assim e falam: pastor, como é que eu faço para não sentir mais isso? Eu não queria mais ter vontade de usar droga. Eu não queria mais ter vontade de me prostituir. Eu não queria ter vontade de roubar. Eu oro, mas a vontade volta. Aí eu olho para eles e eu digo assim: cara, você julga ser melhor do que Jesus? Eles assustam. Eu digo porque a palavra diz que Jesus foi tentado em tudo. Quer dizer, a tentação não vai parar. A tentação não vai parar, mas você tem que estar cheio do Espírito Santo para aprender a lidar com ela. Para aprender a antecipar, para aprender a combater quando você não tiver antecipação, que ela te pegue de surpresa. É só através do Espírito Santo. Lucas 4, 1 e 2 diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo. Repete comigo, por favor. Cheio do Espírito Santo. Voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Essa foi uma das vezes que Jesus foi testado. Essa ficou registrada. Mas a tentação vem. E, querido, deixa eu te dizer uma coisa: o diabo não me oferece mais drogas. O diabo não me oferece cocaína, não me oferece crack, não me oferece maconha. Porque o diabo não é burro. Ele não vai te tentar na área que você já venceu, irmão. Se tem uma coisa, por ele não ser onisciente como Deus, que ele aprendeu, foi a observar. E ele vai te observar nas suas fraquezas, e você vai ser tentado nas suas fraquezas. E isso precisa estar bem claro aqui. Ninguém é mais importante do que Jesus. Precisamos estar alertas a isso. Tempo depois que eu estava convertido, estava ali cheio do Espírito Santo, já trabalhando na igreja e tal, aí um dia aconteceu alguma coisa lá, não sei o que foi, que eu fiquei triste, fiquei brabo com o meu líder, e aí eu estava em casa, tinha alguém da minha família sentado numa mesa comigo, numa varanda, bebendo e fumando, e eu falei: quer saber de uma coisa? Me dá um cigarro aí. Eu vou pegar um copo dessa cerveja aí também. Do nada, nem vontade tive, para dizer a verdade, só porque eu estava bravo. E aí,
Coloquei a cerveja no copo, peguei o cigarro, quando eu acendi o cigarro já enrolou tudo na minha garganta, fui tentar tomar um gole daquela cerveja para ver se ficava melhor, aí voltou tudo. Saí correndo, coloquei tudo para fora, passei mal. Depois que eu me limpei, que eu caí em si, o Espírito Santo me falou: ei, não é mais como antigamente, agora você é meu. Sabe, queridos, se o diabo não nos tentar, a gente mesmo vai tentar se boicotar. Um ser humano tem essa característica de quando está indo tudo tão bem, que ele não acredita que está indo tudo tão bem, ele vai e ele tenta se boicotar. Mas se você tem um relacionamento com o Espírito Santo, ele vai te ajudar com isso também. Quer ver um boicote que todos nós fazemos? Se você for ali em Lucas 4, 28, um pouquinho mais para frente, ele vai dizer assim: todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Do que isso aqui está falando? Isso aqui está falando de Lucas 18, aonde Jesus lê Jeremias e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Lembra? Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: quando você receber o Espírito Santo e você começar a atender ao chamado de Deus para a sua vida e ser usado, e você começar a falar das coisas de Deus para outras pessoas, você vai ser rejeitado. E eu conheço muita gente que usa isso como desculpa para desistir. Queridos, nós não vamos ser 100% aceitos, por melhor que formos. Sempre alguém não vai concordar com o teu jeito. Eu recebi alguns pedidos de perdão, que depois eu tive que rir com o irmão. Porque ele começava assim: eu te achava tão arrogante. É mesmo? Mas aonde se foi comigo? Você conviveu comigo em alguma coisa? Não, eu via o teu jeito de andar na igreja como se fosse o dono da igreja. Digo: uau, mas só por isso você já descobriu que eu era arrogante? Pelo meu jeito de andar? Não, irmão, tem problema na perna. Tem platina, vários pinos na perna, por isso que eu ando meio despojadão assim. Sabe, querido, as pessoas vão nos julgar. As pessoas vão muitas vezes até reconhecer algo de Deus nas nossas vidas, mas não vão aceitar. Talvez os nossos familiares mais próximos vão duvidar da nossa fé. E isso não pode ser desculpa para uma pessoa cheia do Espírito Santo desistir do Evangelho. Jesus, quando assume seu ministério, até os seus próprios irmãos duvidaram dele. A palavra diz que alguns dos irmãos dele não criam. Não foi assim de boa, já, bate pronto. Você imagina você crescer dentro da casa com o Filho de Deus, irmão? Não deve ser fácil. Concorda comigo? João 2, a partir do versículo 9 até o 12, diz assim: tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora.
Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali muitos dias. Uau! Jesus operou muitos milagres. Esse foi o primeiro deles. Mas Jesus operou muitos milagres, tantos milagres que não puderam ser colocados todos aqui. A palavra de Deus contém alguns milagres do que Jesus fez, porque acredito que se fosse para ali colocar todos, ia precisar de alguns volumes a mais para discorrer essas histórias. E a nossa história como cristão não é diferente. Nós nos convertemos, nós aprendemos a andar com Deus, nós nos enchemos do Espírito Santo e começamos a viver milagres. Eu não conheço um crente que nunca viveu um milagre, em alguma área da vida. Sempre há uma intervenção de Deus, mesmo que a pessoa não aceite que é uma intervenção de Deus. Sempre ela vai achar um jeito de dizer. Quem já ouviu quando você fala assim, eu fui curado de tal coisa, mas você fez exame, você estava doente mesmo? Você tem confirmação disso? Não está errado, tem que confirmar mesmo, mas a gente vive um milagre após o outro. Eu escolhi esse texto por ser o primeiro milagre, e porque eu creio que na minha vida o maior milagre que eu vivi foi a restauração do meu casamento. E eu acho que não é à toa que o primeiro milagre de Jesus foi em um casamento. Ficou marcado para mim, 3 anos separado, uma mulher que foi magoada de todas as formas, que foi abandonada grávida, que não teve apoio quando teve que lidar com a doença do filho recém-nascido. Mas Deus vem e passa a mão e faz uma cura tão grande, que, queridos, vai para 16 anos isso. Eu nunca ouvi uma palavra da boca da Vanusa me acusando de nada, da época que eu estava perdido. Nunca, nunca. Não é porque ela está aqui, não. Porque quando ela está em casa, ela fica assistindo para ver se eu vou falar mal dela. Sabe? Os milagres são testemunhos que Deus permite que nós vivamos, para a gente testemunhar a glória dEle. Sabe o que eu acredito, de verdade? Que a gente é passivo. Porque se for ver bem, ninguém merece um milagre. Eu não me sinto merecedor de um milagre. Mas mesmo assim, Deus intervém, Ele ouve as minhas súplicas, e Ele opera milagres na minha vida. E às vezes milagres que eu nem fico tão grato por eles. Porque o milagre, quando você sai por cima, ele é bom. Quando você é curado, ganha dinheiro, né? Agora, o milagre do livramento, às vezes você não fica nem sabendo, você só fica brabo porque o carro quebrou, porque a barreira caiu, porque inundou, porque teve problema, porque não pude viajar, porque o dinheiro não deu, porque não sei o quê. Mas se a gente pudesse ter acesso ao vídeo do pós, na linha do tempo em que o milagre não tivesse acontecido, a gente ia ter muita história para contar. Muita história para contar. Sabe, querido, eu estou te falando isso porque eu sempre falava que Deus salvou a minha vida nas madrugadas aí, nas bocas de fumo, nos botecos, né? Eu ouvi arma falhar na minha cabeça, eu fiquei, me livrei de vários esfaqueamentos que eu fiquei sabendo depois que iam acontecer. E eu sempre falava sobre isso e eu dizia assim, foi um livramento de Deus, mas como eu ainda não era cristão, eu sempre falava isso com certo temor. Sabe assim, será que foi mesmo? Será que eu não estou exagerando? Será que Deus ia livrar um ímpio da morte? Ainda fazendo o que eu estava fazendo? Tudo errado? Não tinha nada certo, nada. Não tinha como achar nada certo na minha vida. Aí, passaram-se os anos,
Dei o meu testemunho várias vezes, mas eu sempre me senti compungido a falar aquilo, que Deus me guardou ainda quando eu era infiel, ainda quando eu era ímpio, porque era o que eu lia na palavra. Mas aí, no sobrenatural que nós tivemos, no último, veio um senhor aqui, eu nem lembro o nome dele, um grandão, veio lá dos Estados Unidos, e aí ele senta comigo. E aí do nada ele olha para mim assim, cara, eu tenho que te falar uma coisa, mas eu não sei como falar. Depois você me procura. E puxa, é tão ruim, né? A gente que é ansioso, né? O cara fala, depois você me procura. Esse depois não chega nunca. E aí, no final de tudo, nós fomos jantar, e aí eu sentei com ele falou assim, olha, Deus manda eu te falar que você pode contar sem medo que foi Ele que te livrou, ainda quando você era ímpio. Foi Ele que te manteve vivo. Foi Ele que te guardou. Sabe, queridos, esses milagres não são para o meu bel prazer. Eles são para a edificação do reino. Eles são para aqueles que não creem poderem crer. Pessoas que viram, pessoas que andaram comigo, pessoas que me conheciam, tem a oportunidade de olhar e dizer, uau, só pode ser Deus. Um pouquinho mais para frente, ali em João, um pouquinho depois disso, Jesus fala com seus discípulos, lá em João 16, do 12 ao 15, ele diz, tem ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade, e Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês coisas que ainda estarão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu, e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar a vocês. Sabe, queridos, nós somos como crianças. Quando nos convertemos e crescemos em sabedoria, e a gente vai aprendendo, e a gente vai se desenvolvendo em Deus, em todas as áreas, na oração, no viver do Espírito, no identificar uma manifestação divina nas nossas vidas. E aí tem coisas que a gente ainda não está preparado para viver. Pega uma Ferrari e bota na mão do menino de 10 anos para você ver o que vai acontecer. Pega uma moto, uma Harley Davidson, coloca na mão de um moleque para você ver o que ele vai virar. Sabe, tem coisas que simplesmente na vida cristã a gente não está preparada para viver. E Jesus está aqui dizendo que Ele recebeu do Espírito Santo, que Ele está cheio desse Espírito Santo, mas que tem coisas que nós só íamos entender depois de ter um relacionamento sincero com o Espírito Santo. É só através do relacionamento com o Espírito Santo que certas coisas se revelam. Por isso que às vezes você fica brabinho quando o pastor Luciano fala alguma coisa aqui que está na Bíblia, que você já leu 1000 vezes e não conseguiu entender, aí ele fala, você fica com cara assim, tipo, mas era tão simples assim? Revelação. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, que traz a revelação da palavra. E essa é a nossa diferença. Esse é o nosso chamado. Ter essa revelação, para compartilhar da revelação das coisas de Deus com outras pessoas. Em Atos 1, do versículo 3 ao 5, diz,
Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Uau! Sabe, Jesus, ele vem percorrendo uma trajetória, ele vem ensinando dentro de um processo, para que eles aguentem essa revelação, para que eles entendam que agora eles vão ter à disposição deles o mesmo Espírito Santo que estava à disposição de Jesus. Hoje nós cantamos aqui, né? Jesus, o homem mais notável, o único homem que conseguiu cumprir as Escrituras sobre a vida dele, o único homem que conseguiu viver de forma completa os ensinamentos. O único homem, o único homem, o único homem. E nós perdemos esse link de que até este momento, até o momento em que ele morreu naquela cruz, ele era apenas um homem. Lembra que eu falei aqui que nós romanceamos as coisas? Querido, Jesus, quando andou sobre a terra em carne, não tinha diferença de mim e de você. Ele tinha à disposição dele o Espírito Santo, como nós temos hoje. E foi através do Espírito Santo que ele conseguiu viver todas as coisas que viveu. É só a partir daqui que ele se apresenta como Deus num corpo glorificado. É só depois da sua crucificação, que, aliás, tem algo que eu não me canso de falar, e eu sempre dou um jeito de encaixar na minha pregação. A gente tem que parar de achar que o sofrimento de Jesus tem a ver com a surra que ele levou, tem a ver com as coisas que aconteceram na cruz. Querido, deixa eu te falar, não foi um privilégio ser crucificado. Aquilo era natural de acontecer naquela época. Os piores bandidos eram crucificados. Mas milhares de pessoas morreram crucificadas. Era algo que os romanos faziam, sei lá se por prazer ou o que era, passava na cabeça deles, mas era algo que acontecia sempre. Então, não tem a ver com aquilo. O sofrimento de Jesus foi muito mais profundo, foi no Espírito. O sofrimento de um Deus que não precisava morrer. Quem já esteve perto da morte, quem já passou próximo da morte, sabe o quão angustiante é. Agora imagina, ele levou naquele momento sobre ele os seus pecados, os meus, todos os pecados da humanidade, de Adão até o último dia. Para avaliar isso. Então a gente tem que sair desse lugar e entender que a nossa gratidão, ela tem que ser gigantesca. Eu li um livro, e nesse livro a autora dizia o seguinte, que no inferno a pior coisa não é o sofrimento eterno, não são os vermes, não são o fogo. A pior coisa é que do inferno não existe a presença de Deus. Acho que isso não é bíblico, mas é algo que faz muito sentido. Porque por pior que nós sejamos sobre essa terra, a gente ainda está exposto à presença de Deus. Agora, a agonia e a angústia que Jesus passou no momento em que ele pergunta por que o Pai o abandonou, é inimaginável, porque ele era parte de Deus. E naquele momento ele foi abandonado por causa dos nossos pecados. Atos 2, do 1 ao 4 diz:
ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Chegou. Agora, o maior presente de todos estava à disposição de todos nós. Agora, o Espírito Santo não era mais algo que estava ali somente para Jesus, mas ele estava à disposição de todos os homens. Sabe o que me assusta nesse texto? Que aqui acabam as desculpas. Querido, o Espírito Santo não mudou. Se a palavra diz que quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem fazer morada em você. O que falta para que a gente tenha uma vida extraordinária? Aqui acabam as desculpas, aqui acabam as acusações, porque a minha igreja não é boa, porque eu não tenho acesso à palavra, porque o ensinamento não é bom. Aqui acabam as acusações, porque aqui fica bem claro que a única coisa que falta é a nossa atitude. Porque o maior presente de todos é o Espírito Santo. Ah, pastor, discordo de você. O maior presente de todos é a salvação. Não, querido. A salvação é redenção. A salvação é pela graça. Ela não é um presente. Eu me lembro que estava um dia orando na igreja, lá no Água Verde ainda. Eu estava todo crentinho, trabalhando na igreja, chegando cedo para orar, ficava ali 1 hora antes, orando, Marcelo Bonfim tocando. Né? Lembra dessa época, Marcelo? Todo dia, né? E aí o Espírito Santo fala comigo. Ei, lembra do celular que você roubou da sua mãe para você fumar crack? Tanta coisa boa para me lembrar na hora da oração, né? E eu, uau, lembro. Falou, então, você vai sair daqui agora e você vai comprar um celular para ela. E eu já estava por ali os dias do aniversário da minha mãe, e eu me lembro que eu dei uma negociada com o Espírito Santo, e eu falei, sim, eu vou comprar um celular, vou dar de presente para ela no dia do aniversário. Ele falou, não é um presente, é restituição, é redenção. É para comprovar aquilo que eu fiz na sua vida. E o milagre não estava na devolução do celular, mas sim em eu admitir que tinha feito aquilo. E é por isso que eu digo que a salvação não é um presente, é redenção. O nosso maior presente que nós recebemos é o Espírito Santo vir fazer morada em nós. O pastor Luciano falou uma coisa aqui numa pregação que ficou no meu coração. Eu acho que foi até lá no Água Verde que eu vi ele falar isso. Ficou no meu coração muito tempo. Ele contou uma história de alguém que estava conversando com ele e que dizia que quando nós chegássemos lá, que ia perguntar para Moisés como foi ver as costas do Senhor. Né? Pensa, Moisés que estava ali naquela intimidade toda com Deus a ponto do seu rosto brilhar. Aí ele responde para a pessoa assim, não, eu imagino ao contrário, eu imagino que Moisés vai olhar para você e vai dizer assim, e aí, como é que é ter ele dentro de você? Sabe, gente, nós precisamos retomar essa paixão de entender que nós somos escolhidos para fazer morada do Espírito Santo. Agora, o Espírito de Deus já não está mais numa caixa, dentro de uma tenda, Ele está dentro de nós, Ele é acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós não usufruímos porque não queremos, porque somos fracos muitas vezes. Mas Ele está lá, sedento do nosso contato.
Eu penso que a gente precisa retomar esse caminho de relacionamento com o Espírito Santo. Um relacionamento diário em todas as coisas. Porque, queridos, a gente faz uma brincadeira, né? Pastor não é bombeiro, mas a gente está sempre apagando fogo. E às vezes a gente acha que o Espírito Santo é bombeiro também. Porque a gente só corre para o Espírito Santo depois que já deu ruim. A gente tem que aprender a consultá-lo sempre antes das nossas atitudes. E esse era o segredo de Jesus. Jesus não fazia e jogava para o Espírito Santo resolver. Jesus trabalhava em conjunto com o Espírito Santo para que a vontade de Deus se estabelecesse. O problema é que, além de querer que o Espírito Santo resolva as nossas broncas, a gente não está querendo fazer a vontade de Deus muitas vezes. A gente está querendo fazer a nossa vontade. E aí não tem como dar bom. Aí não tem como você usar esse presente maravilhoso que o Senhor nos deixou. Mas sabe, você que está aqui essa noite, que já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você não é igual aos outros. Você tem uma parte de Deus dentro de você, que foi lhe dado por um propósito único, para que você fale das boas novas do Filho dele. É Ele que vai capacitar. Me dói quando eu vejo um crente dizendo que não sabe orar, que não sabe pregar. Conta a tua história, irmão. Conta o que te aconteceu. Conta por que você está na igreja. Não precisa saber pregar, não precisa impor a voz, não precisa ter voz de locutor. Só precisa estar conectado ao Espírito Santo para que na hora certa você seja usado como um vaso de valor.